Você já ouviu falar em neuroplasticidade? Pode até ser uma palavra difícil inventada pela ciência, mas o seu significado é muito fácil de entender, isso eu garanto. Na verdade, a gente usa essa tal de neuroplasticidade todos os dias sem a gente sequer se dar conta que está fazendo isso. Ela nada mais é do que a forma como influenciamos o nosso cérebro com base nos estímulos que a gente recebe todos os dias. Já ouvimos dizer que o nosso cérebro controla o nosso corpo, mas na verdade somos nós que treinamos o nosso cérebro de acordo com as experiências que a gente vivencia. Parece um pouco difícil de entender no princípio, mas eu te garanto que é bem fácil de entender. Então, se você quer saber como você pode treinar o seu cérebro a seu favor e ainda mais como que a aromaterapia pode facilitar esse processo para você, então não perde esse vídeo por nada, meu amigo. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Se inscreve aqui no canal, hein? Não deixa de se inscrever para não perder nenhum conteúdo que a gente coloca toda semana aqui para vocês. Não esquece de deixar o seu like também no final desse vídeo se você gostar. E seguir a gente no Instagram também, @óleo de saúde, ok? Bom, então vamos entender o que é essa tal de neuroplasticidade que está tão em moda, que está tão em voga. Bom, primeiro para a gente entender isso, a gente tem que entender como que o nosso cérebro se comunica com o nosso corpo e com ele mesmo. O nosso cérebro é formado por algumas células chamadas neurônios. Nosso corpo todo é formado por células e no nosso cérebro elas se chamam neurônios. E cada neurônio ele tem a capacidade de se comunicar um com o outro. É por meio de uma coisa que a gente vai chamar de sinapse. O que é sinapse? Nada mais é do que uma conexão entre um neurônio e outro. O neurônio A ele fica perto ali do neurônio B e essa conexão aqui entre eles, essa distância entre eles aqui é o que se chama sinapse. Nada mais é do que isso. E nesse espacinho entre eles são liberados neurotransmissores, a famosa serotonina, a dopamina, o GABA e vários outros neurotransmissores que vão sendo liberados de um neurônio ao outro sucessivamente e esse processo de forma repetida vai fazendo com que as informações caminhem até o seu destino. Então, ou seja, é bem fácil de entender. É um neurônio liberando uma substância que vai se comunicando com o neurônio seguinte. E cada estímulo que a gente recebe, seja uma música, uma tarefa a ser realizada, uma conversa, traumas, uma situação estressante, cada interação que a gente tem com o meio à nossa volta, ele gera uma mensagem que o nosso cérebro vai interpretar e enviar uma mensagem ao nosso corpo para que o nosso corpo responda aquele estímulo que a gente recebeu. E quanto mais estímulos, mais mensagens, e quanto mais um determinado estímulo ele vai se repetindo, mais rápida fica essa transmissão, aquele estímulo, porque o nosso cérebro aprende a fazer aquilo ali muito rapidamente. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você está lá tirando carteira, aí você olha para a marcha, você pensa na hora de arrancar, você pensa na marcha que você vai colocar, mas depois que você aprende, já tem alguns anos de carteira, de direção, você não faz isso de uma forma praticamente automática, sem nem pensar? Isso quer dizer, então, que o nosso cérebro criou uma sinapse. Ele criou um caminho, uma via neural, para que você consiga dirigir de forma quase instintiva, quase natural. Ele faz aquilo ali sem ter que se esforçar muito. Ou seja, ele foi treinado a transmitir aquela informação com rapidez e sem esforço. Isso é a neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões, sinapses e de forma que ele possa processar esses estímulos. E quanto mais a gente desenvolve uma habilidade, quanto mais aquele estímulo, a gente repete aquilo ali, mais fortes e maiores ficam essas sinapses. Ou seja, essa informação é transmitida de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Então, a gente pode entender com isso que, na verdade, o nosso cérebro é mais uma esponja do que um mecanismo de controle. Ou seja, não importa qual seja o estímulo, ele vai absorver, interpretar e emitir uma resposta que vai variar de acordo com esse estímulo. E quanto mais se ele é novo, se ele é um estímulo recorrente que a gente já conhece.
E é exatamente aqui nesse ponto que a gente chega numa questão crucial da nossa discussão. O nosso cérebro, ele não tem a concepção se o estímulo é bom ou ruim. Para ele é simplesmente um estímulo. Se é danoso ou não, se é prejudicial ou não. É claro que, por exemplo, assim, se você vai coloca a mão numa superfície quente, você vai ter aquele reflexo de tirar a mão instantaneamente. É porque o corpo entende que aquele estímulo ali, ele pode lesar a sua pele. Isso é tipo um reflexo. O que eu estou falando aqui não é sobre isso. Por exemplo, se a gente recebe se você está num ambiente violento, um ambiente de vícios, recebe muito estresse, muita ansiedade, inatividade, sedentarismo, ou seja, hábitos ruins, ou se você vai no cinema, você está vendo uma cena bonita, está num campo de flores, está num ambiente de meditação, num ambiente relaxante, tudo isso para o seu cérebro são estímulos. Ele não vai interpretar se aquele estímulo é bom ou se aquele estímulo é ruim, se ele é positivo ou se é negativo. Ele vai receber aquele estímulo, interpretar e fornecer uma resposta. Então, quanto mais estímulos negativos você tem, mais você reforça as conexões neurais para esses estímulos negativos. Quanto mais estímulos positivos você tem, mais conexões neurais para os estímulos nesse sentido, os estímulos positivos, ok? Então, e o mais incrível disso é que a gente pode interferir ativamente nesse processo de acordo com as escolhas que a gente faz. Se a gente tentar sempre procurar estímulos mais positivos, tentar fugir dos estímulos negativos, cada vez mais a gente vai criando conexões, vias neurais mais saudáveis no nosso organismo. Quanto mais estímulos negativos, mais conexões negativas e mais as conexões negativas vão se forçando, vão se estabelecendo ali. Por isso que muitas vezes é tão difícil se livrar de vícios, às vezes de comportamentos que levam a gente a fazer, gente, eu acabo sempre indo por esse caminho que não é legal, eu acabo sempre fazendo a mesma coisa, porque o nosso cérebro está condicionado a fazer aquela mesma coisa, sempre condicionado naquele mesmo comportamento. Mas a gente consegue interferir nisso com a ajuda da aromaterapia. Só que para que esse processo seja potencializado, a gente tem que entender uma coisinha. O nosso cérebro, ele funciona, não é sempre da mesma forma. Ele vai alternar o seu funcionamento, hora ele está funcionando mais, hora ele está funcionando menos, tem hora que ele está mais ativo, hora que ele está menos ativo. E são as chamadas, não sei se vocês já ouviram falar, é o conceito de ondas cerebrais. Quando a gente está consciente, a gente está desperto, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, ou você está estudando, está fazendo uma tarefa, você está acordado, está concentrado, é um estado elevado de alerta. Então é o estado que a gente está a maior parte do tempo, quando estamos acordados. E isso é um estado que a gente tem a chamada onda beta. Isso aqui não é para vocês guardarem o nome, não. É só para ficar mais fácil de eu explicar no vídeo, mas não precisa guardar o nome da onda. Então as ondas betas são quando a gente está naquele estado alerta. É praticamente o nosso estado de dia a dia. Quando a gente começa a relaxar um pouquinho, entra num estado de meditação, ou quando a gente está começando a dormir, ou aquele momento que a gente acabou de acordar, está meio sem saber aonde está, o nosso cérebro está um pouco mais lento. A gente chama esse momento de ondas alfa. E quando a gente está já no processo de meditação profunda, no estado de dormindo, já está dormindo, a gente chama do reino do subconsciente, a gente tem as chamadas ondas teta. E, por último, quando a gente está no estado inconsciente, a gente tem a chamada onda delta. A onda delta ela é muito importante porque ela vai repelir informações externas que não prestam, ela promove uma limpeza do nosso cérebro, de todas as informações que a gente teve no dia a dia, que foram se acumulando. Essa onda delta é um estado do cérebro de sono profundo, na qual o nosso cérebro vai se regenerar, a gente vai conseguir guardar as informações do dia a dia, nosso cérebro joga fora o que não precisa e guarda aquilo que é importante, coisas que a gente precisa se lembrar. É um estado de recuperação física e mental.
Então, o cérebro nosso, ele ao longo dos dias, ele vai alternando entre esses estados de maior atividade e menor atividade, ou seja, ele vai passando por essas ondas. E para trabalhar uma nova habilidade, a gente tem que entender exatamente em que momento o nosso cérebro está. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar uma habilidade manual, eu quero estudar, eu quero aprender novos conhecimentos, eu preciso estar acordado, eu preciso estar alerta. Então, eu preciso potencializar as minhas ondas beta, que permitem uma maior concentração. E nesse estado de onda beta, a gente vai criar mais conexões, mais sinapses entre os neurônios, que vão tornar aquela habilidade tão instintiva, como, por exemplo, dirigir, andar ou respirar. Já as ondas alfa, que são um estado de um pouquinho mais de relaxamento do nosso cérebro, são interessantes o quê? Para programar a sua mente para o sucesso, pois ele vai aumentar a memória, aprendizado, criatividade. É um momento ideal para você abordar o seu subconsciente. Ele vai aumentar a criatividade, foco artístico, concentração. Por exemplo, quando você está quase já naquele momento, quase dormindo, mas você ainda tem um pouquinho de noção do que está acontecendo à sua volta, é o momento que a gente deve evitar a se expor a estímulos negativos. Nesse momento, a gente tem que mentalizar os nossos objetivos, pensar no que a gente quer pra gente, no que a gente quer crescer, no que a gente quer conquistar, mentalizar mudanças comportamentais, saúde, felicidade, porque nesse momento, logo depois, o nosso cérebro vai entrar naquele sono profundo, nas ondas teta, que é o do subconsciente. Então, quando o cérebro faz a transição, ele leva para esse subconsciente tudo que você mentalizou ali naquele momento em que você estava naquele processo de adormecimento ou de início de meditação. Então, o cérebro vai trazer aquilo ali para o subconsciente e ele vai guardar aquilo ali no subconsciente. Então, no dia seguinte, quando você acordar, você não vai se lembrar daquilo ali de uma forma vívida, ou seja, igual acordado. Mas aquilo vai estar gravado no seu cérebro, ficou ali no seu subconsciente. E quanto mais você repete esse processo, mais essa informação vai ficar gravada no seu subconsciente, mais essa sinapse, essa via neural, essas informações vão sendo transmitidas e reforçadas ali. Então, desse modo, é uma das formas da gente conseguir transformações na nossa vida. Ah, Bruno, mas do jeito que você está falando parece muito fácil. Parece uma forma milagrosa, basta eu fazer isso e vai acabar todos os problemas da minha vida. A gente sabe que não é fácil. Deveria ser, mas a gente tem as questões de ansiedade, os estresses, as questões emocionais acabam tirando o nosso sono, tira a nossa concentração, e isso acaba dificultando que a gente consiga atingir esses estados do nosso cérebro. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto que a aromaterapia vai nos ajudar a alcançar esses estados. Eu vou trazer, por exemplo, alguns estudos aqui que mostram, por exemplo, o óleo de tangerina utilizado para dormir, verificou que ele em baixas concentrações, ele conseguiu o quê? Diminuir as ondas beta, as ondas de estado alerta, e aumentar a potência das ondas alfa e teta, ou seja, daquele estado meditativo, de concentração, além de proporcionar um efeito sedativo. O mesmo aconteceu com o vetiver. Então você pode utilizar o óleo essencial na hora de dormir para auxiliar você nesse processo de mentalizar coisas boas, de mentalizar coisas positivas. Viram também em outro estudo que a lavanda ajuda também a levar as ondas teta e as ondas alfa. Já um trabalho com o alecrim, óleo de concentração, óleo de atividade, chamado óleo do estudante. Ou seja, o que ele fez? Ele aumentou as ondas beta. Você não precisa estar alerta, concentrado para você aprender, para você estudar. Então, você precisa das ondas betas. O cérebro tem que estar muito ativo. E viram que o alecrim, ele trabalha exatamente nessa questão, para potencializar a sua concentração, a sua memória, te deixar mais alerta. E a gente tem que entender também que não é apenas no sono que podemos educar o nosso cérebro. Nos processos de meditação, a gente pode usar uma terapia para induzir processos meditativos, por exemplo, o óleo de olíbano, o óleo de mirra, para induzir essa meditação e regular também o nosso cérebro para chegar naquela onda que a gente precisa para atingir o nosso objetivo.
E quanto mais vias de informação positiva a gente cria, menos espaço sobra para essas vias negativas, que acabam ser desfeitas. Ou seja, se as vias não são utilizadas, elas vão ficando ali obsoletas, o nosso cérebro vai desfazendo essas vias neurais ruins e abrindo novas sinapses, novas vias neurais para coisas mais positivas, para aquilo que a gente está investindo, para aquilo que a gente está mais trabalhando. E é exatamente aí que reside a chave para nossas mudanças comportamentais. E trazendo outros óleos para emoções específicas, por exemplo, o próprio alecrim, além de concentração, é um óleo que pode ser utilizado para medo. A canela, trazer um sentimento de prosperidade, de mudança, de abundância. O cipreste ajuda a gente a lidar com mudanças repentinas, abandonar velhos conceitos, aquela que a gente chama de muitas vezes de crença limitante, que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. O cipreste ajuda a gente nisso. Para trabalhar a tristeza, a gente tem a bergamota, inseguranças após um trauma, podemos usar o gerânio, patchouli, olíbano, traz para o presente, para aqui e agora. Limão siciliano vai ajudar a trazer acolhimento, ajuda a gente a desbloquear esses traumas do passado. Hortelã-pimenta, lidar com autoconfiança. Manjericão, promove um autoconhecimento, ajuda a gente a não se importar tanto com a opinião alheia. Laranja doce traz motivação, traz alegria. Então, assim, a gente vai utilizando os óleos para poder melhorar as nossas emoções e tirar do caminho tudo que está impedindo da gente conseguir fazer essa mentalização, de conseguir utilizar o nosso cérebro ao nosso favor. Então, pessoal, a gente pode ver que a chave para a tão desejada mudança, ela está nas nossas mãos, ou melhor, no nosso cérebro. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que é uma fórmula mágica, que é fácil, que é como se fosse uma receitinha de bolo. Mas o processo é trabalhoso, mas exige vontade, exige perseverança e querer mudar, mas com a ajuda de profissionais específicos, com pessoas que nos apoiam, que nos motivem, com o suporte da aromaterapia, com força de vontade, o resultado é um resultado perfeitamente possível de ser alcançado, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês entendam, possam ter ajudado vocês a entender que o seu cérebro é uma arma mais poderosa que vocês têm para poder promover mudanças de vida, mudanças de quebrar ciclos viciosos, quebrar aquilo que está te estagnando, e a aromaterapia está aqui para ajudar vocês nesse processo, ok? Peço que, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu curtir, ajuda muito a gente aqui. Comente aqui no vídeo também o que você está achando, eu respondo todos os comentários, tá? Sempre estou aqui de olho para poder dar um feedback para vocês também. Eu acho isso muito importante, esse contato, a gente ter esse contato um com o outro também. Não deixe de se inscrever no canal também, para você não perder nenhum conteúdo, tá? E siga a gente no Instagram, @óleo de saúde também. Você pode chamar a gente no direct, tem muito conteúdo, muita coisa interessante que a gente coloca também, tá? E estamos aqui para poder ajudar você nesse processo de transformação, nesse processo de mudança de vida, ok? Conte com a gente, chame a gente se precisar, ok? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.